Olá, bem-vindo ao HNT-TV Entrevista, eu sou Camila Ribeiro. Hoje nós conversamos com a vereadora Michele Alencar a respeito do seu mandato ali na Câmara, as principais conjecturas políticas em torno do mandato e também de eleições 2026, já que a vereadora que estará concorrendo a uma das vagas na Assembleia Legislativa. Vereadora, seja muito bem-vinda ao podcast HNT-TV Entrevista. É uma honra para a gente tê-la aqui na bancada conosco. Eu que agradeço, Camila. Estou muito feliz, é minha primeira vez aqui e já estou me sentindo em casa. Estou muito grata pelo convite, né? Obrigada a você. Eu tenho uma grande amiga que se chama Camila Ribeiro e que também é jornalista, então já estou me sentindo, parece que eu estou com a minha amiga aqui. Que ótimo. Inclusive, eu já, participei de algumas situações que me confundiram com a Camila no WhatsApp, mandando segredos da Camila. Mas, Camila, fica tranquila que tá tudo guardado a 7 chaves. Não sou fofoqueira, não vou contar pra ninguém, tá bom? Não fofoqueira, não é jornalista igual a você. Vereadora, vamos lá. Já vou começar com a senhora com uma polêmica. A gente teve o retorno ali das atividades na Câmara nesta semana e o vereador Ranalli anunciou que vai voltar a defender a suspensão de cotas raciais, de cotas afirmativas, seja por raça, por gênero, em concursos daqui de Cuiabá. Uma pauta inspirada ali no correligionário dele, o deputado estadual Gilberto Catani. No entanto, o comentário dele ao defender esse projeto soou um pouco pejorativo, citando a própria trajetória dele, de uma pessoa que veio de baixo, um loiro dos olhinhos azuis, né? Mas, embora tenha uma característica ali, morou em periferia, veio de uma origem humilde, e a senhora também tem essa origem humilde. A senhora citou... Só não tem o olho azul, mas... Faltou o olho azul, cabelo louro, mas porque a senhora pintou recentemente, mudou a tonalidade do seu cabelo, mas a senhora tem uma origem também semelhante, uma pessoa que vem ali da periferia, que lutou muito para estar onde está. Eu lembro muito bem da sua primeira campanha em 2020, que a senhora citava, que subia no caminhão com seu pai para vender ali na feira, né? E quero saber da senhora, qual a sua opinião? Porque agora a senhora está fazendo uma movimentação ali mais à extrema direita, para um partido tentando migrar de partido. Como que a senhora avalia a defesa dessas pautas? A senhora é favorável, por exemplo, a esse projeto que suspende as cotas afirmativas? Primeiro, assim, né, o Ranalli, ele é muito representativo à extrema-direita, né, como você disse. Eu sou direita e sempre fui direita. Estou no partido de centro, mas sempre fui direita. E agora, a extrema-direita, ela nunca foi a minha defesa principal, porque eu acredito que tudo que é extremo, ele perde um pouco a possibilidade da pessoa ter uma racionalidade mais equilibrada no sentido daquilo que é contrário a ela. Então, se eu penso isso e eu não abro a possibilidade de poder discutir, por exemplo, um tema, ouvindo outras possibilidades. Eu ouço isso muito da esquerda e, em alguns casos, também ouço da direita. E eu, como jornalista, tenho o meu posicionamento ideológico muito cravado. Eu sou direita, mas a extrema, ela não me representa. O Ranalli é um vereador que eu compactuo muito com as pautas deles. Inclusive, em alguns momentos, ele até me chama, me ajuda nas defesas, né? Compactuo com as pautas, sempre são pautas muito ideológicas, muito posicionadas para aquilo que a gente acredita. Nesse caso da extinção das cotas nos concursos públicos de Cuiabá, eu não li o projeto dele, né? Mas assim, é um tema que a gente precisa conversar melhor, mas é um tema que causa uma certa, essa semana mesmo, causa uma certa preocupação, eu falo, porque a gente está tendo alguns lugares onde universidades, o maior número
de vagas está indo para as cotas do que o número disponível para toda a população. E isso me causou muita estranheza. A gente tem as cotas que, historicamente, é uma reposição daquilo que foi um dano no passado, como os negros, por exemplo. Por muito tempo eles foram prejudicados, eles foram escravizados, eles foram retirados, eles foram menosprezados. Então, é uma reparação histórica. As cotas. Aí a gente vem para os PCDs, aí a gente vem para, em alguns casos, trans. Só que uma coisa é você fazer justiça, outra coisa é você aumentar o número de cotas para um público e diminuir para o geral. E isso eu acho que não traz justiça. Então, no caso do Hanali ter proposto esse projeto, eu não li o projeto dele, eu vi ele dando entrevista e vi ele falando na tribuna de uma forma mais resumida. Mas eu penso que a gente precisa discutir sim. A gente precisa discutir como está sendo feito essa distribuição de vagas com relação às cotas. Hoje na Universidade Federal, por exemplo, é 50-50. Por exemplo, se você tiver 100 vagas disponíveis, eu falo porque meu filho do coração, meu filho, né, mais velho, acabou de passar na Unemat para Direito. E na Universidade Federal, ele não conseguiu passar. E aí eu falei, mas você teve uma pontuação tão boa e tal, como que foi? Aí a gente foi ver, 50% de vagas para cotas e 50% de vagas para todo mundo. Ok, a gente foi olhar em outras universidades e a gente conversando com alguns amigos, a gente começou a puxar e tem universidades que tem 70%, 60% para cotas, 40%, 30%. E quando não ocupada todas essas vagas, elas não são destinadas para o restante do público. Por exemplo, não completou as cotas dessas vagas aqui, de 70 vagas, completou 60, sobraram 10. Não é destinado para a fila de espera, por exemplo, das outras. Ela tem que ser ocupada só para quem é da cota. Então, assim, eu acho que isso não traz justiça. Eu acho que o projeto do Hanali, ele abre a possibilidade da gente discutir um tema. Se eu sou 100% favorável ao projeto dele, eu não posso dizer agora. Mas eu acho que muitas vezes ele traz temas polêmicos que não necessariamente eu concorde 100%, mas eu concordo que precisa de uma discussão para a gente encontrar um equilíbrio maior. Correto. Vereadora, outro ponto que está bem latente ali na Câmara agora é a relação do Chico 2000 ter sido afastado pela Justiça em virtude da Operação Gorjeta. E nesta semana também, no retorno dos trabalhos, foi lido o pedido de abertura de comissão processante contra ele, que foi protocolado pelo advogado da ex-vereadora Edna Sampaio, que, por coincidência, foi cassada 2 vezes enquanto o Chico estava presidente. Qual vai ser o voto da senhora? Quando houver esse parecer, é possível que já semana que vem já haja esse retorno da Procuradoria, segundo a Paula Calil, e já seja passado para os vereadores votarem. Deve ser aberta ou não essa comissão? Eu acredito que quando a gente fala em abertura de comissão processante é uma coisa, quando a gente fala de cassação é outra coisa. Então, a abertura de comissão processante, se está dentro de toda a legalidade, parecer da Procuradoria foi ok, então eu acredito que deve-se abrir essa CPI, essa comissão processante, essa investigação, sim. Porque ele já está sendo investigado pela Justiça, já é a 3ª vez que ele é afastado, então já temos provas assim que já são explícitas aí de forma muito clara pela própria imprensa. Então eu sou muito a favor de que a gente mantenha a transparência, a legalidade. Se o pedido foi legal, atende os requisitos legais, ele deve seguir o curso legal dentro da casa. E qual que é o curso? Apresentou-se um pedido, é lido na sessão, passado à Procuradoria dá a admissibilidade ou não. Sendo admitido esse pedido, vai para a abertura do processo. Abrindo o processo, vai ter um curso de 90 dias. Nesses 90 dias, todas as informações elas serão levantadas. A pessoa, nesse caso o vereador, poderá se manifestar, poderá representar aí toda a sua defesa. Então, nós não estamos condenando, nós estamos fazendo o nosso papel legal
dentro de um poder paralelo, porque a justiça é um poder, nós somos outro. Então, se ele está dentro do da nossa casa, né, e aconteceu uma coisa nesse sentido, a gente precisa investigar, porque a gente não pode assim, deixar com que a ilegalidade, com que essa dúvida se fez, se não fez, se está errado, cometeu um crime mesmo, não cometeu, vamos investigar, porque já é público isso, né? Todos já estão sabendo do que aconteceu, uma operação que inclusive partiu do próprio celular do vereador. Então eu penso que, como um poder fiscalizador, a gente precisa dar o exemplo. Então, se meu voto vai ser favorável para a abertura, vai ser favorável para a abertura, porque eu penso que ele vai ter todo o trâmite que é de responsabilidade da casa para que ele faça a sua defesa. Aí depois, dependendo do relatório dessa comissão de ética, dependendo de como vai ser, igual eu fiz a CPI, né? Tem um relatório. Apontou o que esse relatório? Encaminhou para o Tribunal de Contas pedindo a condenação por conta desse crime. De quem? Dessas e dessas pessoas. Então, é uma oportunidade de elucidar os fatos. Aí lá na frente a gente vai saber se cabe cassação ou não, mas nesse momento eu penso que a Câmara deve dar essa resposta à população, sim. Correto. Vereadora, como a senhora bem disse, essa já é a terceira operação na qual o Chico é citado. Mancha a imagem da casa, que já é conhecida como Casa dos Horrores, prejudica ainda mais a forma como a Câmara de Cuiabá é vista nas ruas? Eu acredito que pelo contrário. Inclusive a gente está numa pergunta de que já tem um pedido e esse pedido está no curso do rito da casa, fazer ou não a abertura. Isso só mostra que nós temos compromisso com a verdade. Isso só mostra que nós temos compromisso com a transparência. Então, não mancha a casa. Mancha é quem pratica esse tipo de ato. Se esse tipo de ato é um crime, então quem tem que responder pelo crime é quem praticou. E nesse caso a gente não pode colocar 27 vereadores na conta de uma pessoa que nesse momento está sendo investigada. Para a gente finalizar esse bloco sobre a Câmara e entrar em articulações políticas, a senhora compõe uma mesa diretora inédita, não só aqui em Mato Grosso, mas a nível nacional, formada exclusivamente por mulheres. Nesse ano a gente entra no segundo e último ano dessa gestão. O primeiro ano foi, eu considero como mulher também e espectadora do que acontece ali na Câmara, como um ano bastante truculento, em que vocês tiveram embates duros ali durante o plenário, sofrendo até episódios de misoginia, não tem como não classificar dessa forma, sendo duramente enfrentadas, lidando com gritos, dentre outros comportamentos que a gente pode dizer que foram esdrúxulos, né, muito mal educados. Neste ano, vocês estão mais firmes? A senhora sente que essa mesa está mais madura e vai se posicionar de uma forma diferente ali no plenário? Assim, é importante ressaltar que tudo isso que você falou aconteceu, é um fato, as cenas estão inclusive gravadas e aquelas que não apareceram, que foram muito, como você disse, em alguns casos até misóginas, esdrúxulas, a imprensa assistiu, porque às vezes quando a gente encerrava a sessão, ficava aquele bate-boca, aquela situação horrível, mas vocês estavam vendo. Inclusive o Chico também estava envolvido aí nesse rolo, né? Pois é. Já o que aconteceu era que as câmeras, a transmissão suspendeu e quem estava ali acabou gravando. Acabou vendo. Então, não é o fato de que a mesa precisa ser mais forte, ou mais dura, ou mais isso. Nós demos um exemplo de que nós estávamos ali e esse lugar não seria ocupado ou seria tomado pela falta do respeito, pela falta do reconhecimento da liderança feminina. Então, foi assim, eu e Maísa, como vereadora de segundo mandato, vereadoras de segundo mandato, a gente respeitou o posicionamento de que era a presidente estar no lugar dela, ela deveria viver as experiências dela. Nós estávamos para dar o amparo
e nos posicionarmos ali. Assim, em nenhum momento eu passei por 2 presidências. Eu vi uma presidente tão ativa, eu vi uma mesa que estava em todas as sessões presente. Em todas. Todas as sessões nós estamos ali. Eu ia falar justamente isso, que a senhora e a Maísa não faltaram, né? Eu não sou uma vereadora que falta, estávamos... E se você relembrar as antigas mesas, era raro quando um presidente aparecia, era para dar um recado, uma mensagem, alguma coisa, era só o vice-presidente, um secretário que secretariava e hora ou outra, o tempo todo mudando, então... havia muito rodízio ali na mesa. Muitas. Então nós mostramos que nós estamos ali para trabalhar, nós estamos ali para cumprir o nosso papel. Ficou feio, não foi para nós, ficou feio para eles. E aí, óbvio, era o primeiro mandato da Paula, primeiro ano como vereadora e já de cara como presidente. Nós estávamos vivendo um momento histórico que era o quê? Primeira mesa feminina do Brasil. Tudo que é novo, tudo que é pela primeira vez, ele sofre, né, adaptações, você precisa fortalecer aquele posicionamento, então... Foi tudo novo para todo mundo e nós permanecemos. Eu entendo um ano muito difícil, mas um ano vitorioso. Para esse segundo ano, óbvio, tem mais maturidade, a gente já sabe como se comportar em algumas situações, principalmente a Paula, né, que está ali à frente. E os vereadores que acharam que a gente ia, né, recuar, tremer na base e tal, já sabem que isso não vai acontecer. Então, é como se eles testassem os limites, sabe? Porque não aceitam mulher como líder, não aceitam aquela mesa, não aceitaram perder, não aceitam ser direcionados, mas agora já entenderam que vão ter que aceitar. Então, eu penso que vai ser um ano um pouco mais tranquilo no quesito, não no quesito embate político, não, mas no quesito respeito a quem ocupa um cargo de direito. E, vereadora, agora entrando na questão das articulações políticas, a gente tem ali alguns nomes que vão disputar vagas a deputado estadual, entre eles a senhora e a primeira-dama e vereadora Samantha Iris. É um embate difícil com a vereadora mais votada da história de Cuiabá? Como que a senhora espera essa briga por votos entre a senhora e a Samantha? Ela é sua principal adversária? Não considero, sabe? Não considero. Eu acho que se eu considerariam essa briga por votos, eu iria contra aquilo que eu defendo todos os dias. Porque todos os dias eu penso que aonde eu tiver a oportunidade, eu vou falar da importância de ter mais mulheres na política. Então, eu não tenho como falar que a briga vai ser com ela. A briga é com todos os outros candidatos, principalmente os deputados de mandato, porque eles estão à nossa frente. Eles estão com bases consolidadas, com todo o suporte que eles conquistaram, mesmo na Assembleia Legislativa, né? Eles têm horas de voo, eles têm emendas que eles podem ajudar os municípios, e ali eles vão formando as suas bases, consolidando os seus apoios, diferente da gente. Então, eu penso que ter a Samantha como uma das candidatas, ter a Maísa, que é também uma das candidatas, são 2 mulheres fortes. E eu sou forte também. Então, são 3 grandes mulheres que estão aptas a fazer uma disputa e eu acredito que vai ser uma disputa justa, leal, para cada uma defendendo as suas pautas, e eu não olho elas como algo que me intimida. Eu olho elas como algo que eu vejo como uma conquista. São mulheres que estão ocupando esse espaço de candidatas como deve ser, prontas para a campanha, não prontas para ficar ocupando uma vaga numa chapa que ninguém vê a mulher na rua, ninguém vê proposta, ninguém vê pedindo voto, porque por muito tempo foi isso que a gente via. Mulheres que eram incluídas em chapa para ter um número obrigatório de mulheres lá, mas que não tinham suporte para fazer a campanha, não tinham possibilidades de correr o trecho, como a gente fala, de igual para igual. Então, eu penso que é uma conquista e eu preciso validar essa conquista mesmo quando não é tão favorável para mim, né? É favorável para a população mato-grossense que precisa de mais mulheres. A candidatura da vereadora Samantha foi determinante para a senhora intensificar as negociações com o Novo e não o PL?
Não necessariamente. Por que eu quero sair do meu partido? Eu quero sair do meu partido porque ali eu não tenho chances nenhuma de disputa de igual para igual, né? Ali a chapa é extremamente forte, eu não tenho nenhuma perspectiva de conseguir, por exemplo, chegar perto de um Gilmar Dal Bosco, Botelho, aí vem Sebastião Rezende de 5 mandatos, aí vem Júlio Campos, que já foi governador do estado. É a minha primeira campanha, né? Então, o fato de eu não ir para o PL não é por conta da Samantha, é por conta da chapa. Não é nada pessoalizado, Não, por conta dessa situação política mesmo. Uhum. Essa candidatura dela politicamente, não Não, é questão porque de assim, intriga. do mesmo jeito que tá inchada o partido que eu estou, lá também está. Eu só estou saindo porque eu estou procurando um lugar onde eu tenha mais chances de possibilidade justa de eleição, né? Então lá, quando você olha as chapas, é assim que a gente avalia. Você olha a chapa, quais são os partidos que realmente compactuam com a minha ideologia, com o meu perfil, porque assim, eu não vou colocar na minha avaliação PT, PSOL, não, né? Não vou. Vou colocar aqueles partidos pelos quais eu me identifico. Como que tá a chapa desses partidos? Olhando o PL, o PL tá forte pra caramba, ali é a mesma coisa, então melhor ficar no União, porque tá igual para igual. Como que eu avalio o Republicanos, o Novo, o Podemos, e aí você vai colocando os partidos e vai fazendo o filtro de onde você consegue ter uma disputa mais justa. Não necessariamente só pela Samantha, mas por toda a chapa do PL, né? Correto. E a senhora disse a questão de suporte, né? Ali no União Brasil, a senhora tem suporte, no entanto, essa semana a senhora declarou que não há ambiente e que no Novo a senhora teria espaço. Mas e quanto ao suporte? A gente teve a recente quebra ali de vínculo, a desfiliação da vice-prefeita Vânia, Coronel Vânia, que saiu do partido, dentre um dos pontos, além da questão do isolamento político, pesou essa questão de suporte. A senhora acredita que vai ser diferente com a senhora e que a senhora vai ter assistência? Eu estou aberta a conversar sobre isso, né? Eu estou conversando com os partidos. Os partidos que têm interesse em abrir as portas para mim, obviamente, se eu estou indo para uma possibilidade de disputa mais justa, então, nessa disputa, a gente precisa ter as possibilidades de fazer uma campanha que tem possibilidade de vitória, né? É isso que a senhora vai colocar na mesa no momento da negociação? Onde eu tenho espaço, né? Onde eu tenho espaço. Eu tenho vários convites, o Novo é um deles, e ali qual é a chapa? Quem são os candidatos? Tem deputado eleito? Não tem? Quantos tem? Como que eu vou ser reconhecida aqui? Aqui eu tenho tantos de 5 mil, 3 mil, 10 mil, 20 mil, tenho tantos deputados eleitos, tenho tantos deputados que já foram no passado deputados e agora voltam. É mais uma análise numérica de votos, entendeu? É mais uma análise de onde eu me encaixo para eu ter esses votos. Agora, o que a Vânia decidiu ou o que motivou ela a sair do Novo para ir para o MDB é algo muito pessoal dela, né? É diferente de mim, por exemplo. O Novo, ele é muito ideológico. E não tem nada a ver com a ideologia do MDB, que hoje é base do governo Lula, né? Tá mais voltado para a esquerda. Então ela saiu de um lado e foi para o outro lado. Foi uma traição da parte dela? Não, é ela que tem que dizer. Eu só acho que foi uma mudança, né? Eu acho que quem votou nela, o perfil de eleitor dela... Uma mudança ou uma revelação de posicionamento? Aí eu não posso dizer, porque eu não sei o que está no coração dela, mas para nós, eu esperava, foi um choque, assim, eu esperava que ela fosse um partido que estivesse alinhado com aquilo que ela trouxe até hoje na política, é uma defesa ideológica com princípios e direcionamentos de direita. Então ela saiu de um lado e foi para o outro. É diferente do que eu estou buscando. Eu estou buscando um espaço onde eu me sinta realmente defendendo aquilo que eu acredito. Eu não sei se ela mudou nesse
discurso e acredita que agora, né, ela pensa diferente. Até uma pergunta que deve ser feita a ela, porque me causou muita estranheza. Eu acredito que não só a mim, mas aos eleitores dela também, né? Mas é uma decisão que ela tomou, eu imagino que ela tenha avaliado muito bem, né? Qual é o lugar que ela quer estar. Se ela quer estar daquele lado, é algo que ela precisa responder os motivos, né? E, vereadora, a gente sabe que a senhora recebeu o convite para ir para o PL, isso já desde que o Abílio está ali, porque vocês são muito próximos. A senhora esteve ao lado dele desde a primeira tentativa ali na prefeitura, em 2020. Vocês mantêm essa amizade, esse forte vínculo. E a senhora recebeu o convite do Novo. Mas quais outros convites a senhora recebeu além desse? A senhora citou partidos no plural, então quais outros? Eu recebi do Podemos, eu recebi do Republicanos, eu recebi até do PDT, do MDB, e até que eu me lembro foi PP, que daí acabou, né, se unindo com União, que me recorde que foram conversas mais recentes, foram esses. E por que o Novo? Exatamente por isso, né? Porque é uma chapa onde eu teria um espaço com chances reais de disputa e uma eleição mais justa, assim, né? Lá só tem um Eliseu, tem um corpo da chapa com candidatos que realmente poderiam fazer um bom trabalho e, ao mesmo tempo, eu teria... seria equilibrado, uma disputa equilibrada. Quais outras mulheres que haveria nessa chapa, além da senhora? Aí são vereadoras do interior, são ex-prefeitas, eu não tenho o nome todo aqui das pessoas. A gente teve um contato, mas quando o governador Zema veio, eles apresentaram a chapa e tal, e aí eu conheci algumas pessoas, eles falaram quem estava compondo, mas eu não sei de cabeça o nome das pessoas. Esse convite partiu do Zema ou foi endossado por ele também? Foi endossado por ele, mas partiu do diretório do partido. Que hoje está sendo presidido pelo Rafael. Uhum. Rafael Inovassi, né? Correto. Vereadora, e ali a gente tem uma mudança um pouco até, diria, do seu próprio posicionamento político, um pouco. Porque a senhora, pelo menos, demonstra ser simpática ao Jair Bolsonaro, e a gente tem essa divisão da extrema-direita com o PL defendendo a candidatura do Flávio Bolsonaro, e a gente já sabe que o governador Zema vai ser também um dos candidatos que a direita vai ter. Com essa sua ida, havendo essa liberação do União Brasil, que a gente sabe que a senhora está aguardando a resposta, havendo essa liberação, a senhora vai estar no Novo. Isso não é certeza ainda, né? Tem uma conversa adiantada com o Novo, mas como eu disse, vários partidos. A partir do momento que eu tenho a liberação, as coisas mudam tão rapidamente. Ontem quem estava num partido, ontem mesmo eu fui ver uma lista de um partido, eu falei, mas essa pessoa tá aqui mesmo? Ela estava em tal partido, agora tá aqui. Então, assim, e se eu chegar lá e a chapa tem mais 2 deputados? Então, a senhora... Existe uma conversa adiantada com o Novo, mas não necessariamente eu bati o martelo que eu vou pro Novo, entendeu? Então, a senhora tem uma conversa adiantada com o Novo. Vamos considerar que depois a gente volta nesse ponto que eu vou retomar esse cerne com a senhora. A senhora tem uma conversa adiantada com o Novo, configurando, dando tudo certo, a senhora indo ali pro Novo. A senhora divide, a senhora fica no meio dessa divisão. O governador Zema tem a candidatura dele, Flávio tem a dele. A senhora fica em qual palanque? Primeiro que aqui, não sei se Zema vem para cá, se Flávio Bolsonaro vem para cá, mas aonde eu estiver eu caminho com o partido. Da mesma maneira que Abílio, como você citou, Abílio não era meu amigo, sempre foi meu amigo. Quando ele disputou com o Emanuel primeiro turno, eu era da onde? União Brasil. União Brasil tinha candidato? Roberto França. Eu não fui com o Abílio, fui com o Roberto França. Segundo turno, Emanuel e Abílio. Fui com quem? Abílio, obviamente. Nessa última eleição para prefeito. Abílio, meu parceiro, estava no meu gabinete todos os dias enquanto eu era vereadora. Ele estava em Cuiabá, ele deputado, ele estava em Cuiabá, ele não vinha para Cuiabá sem passar lá para dar um oi. Minha equipe toda já sentia best dele, mas na eleição eu não pude apoiar ele. Por quê? Porque eu estou num partido que tem um candidato.
Quem era o candidato? Botelho. Quem eu apoiei? Botelho. Então, assim, eu sou muito leal aonde eu estou. Ah, segundo turno, Botelho e Lúdio, Abílio e Lúdio. Aí eu vou com quem? Aí eu vou com Abílio. Mas enquanto eu estiver em um partido e este partido tiver um candidato, eu preciso apoiar este candidato, a não ser que haja uma tratativa específica, né? Olha, você está liberada para apoiar tal candidato e tal, aí ok. Mas enquanto eu estiver no partido, eu preciso honrar onde eu tô, né? E como que a senhora avalia essa divisão da direita? Vários candidatos, a gente já tem Flávio Bolsonaro, Zema, Caiado talvez, Ratinho Júnior talvez, não sabemos como que vai ficar, se um vai ser vice do outro. Exatamente é isso. Não sabemos se um vai ser vice do outro, se eles vão se unir, Não, se no eles caso realmente não vão se unir. no caso do Caiado e do Ratinho, o Zema já sabe, já recebeu a informação que não vai ser vice. Ele já recebeu e reiterou a candidatura dele. Mas como que a senhora avalia essa divisão de potencialmente pelo menos 3 candidatos só da direita? Eu acredito que é tão forte. A gente conseguiu construir um movimento tão forte que hoje a gente tem grandes líderes. Eu acho o Zema um grande líder. O trabalho que ele está fazendo num estado gigantesco é absurdo. Flávio Bolsonaro tem o legado do pai, é um senador, enfim, tem um trabalho também. O Caiado, então assim, são líderes que têm a possibilidade de também lançar o seu próprio nome. Então não vejo como algo que enfraquece, eu vejo algo que fortaleceu tanto que hoje a gente tem várias possibilidades. Como isso vai ser organizado, as coisas vão se organizar no momento certo. Eu acho que agora, cada um mostrando que está pronto, apresentando por que se colocou, e aí no momento certo a gente vai poder fazer a escolha, né? O importante é dizer que são pessoas que estão interessadas em entregar o seu melhor para o Brasil. A senhora, voltando à questão da sua filiação, a sua migração, a senhora está com esse diálogo avançado, mas frisou que não está com o martelo batido. Sim. E de fato não está. Mas porque eu nem fui liberada ainda, mas não a tem gente nem como sempre bater martelo. Tem ouvido de forma recorrente tanto a sua associação com o Novo, que para nós já é quase que certo que a senhora vai caminhar para o Novo. No entanto, a senhora então tem estudado as chapas dos outros partidos que a convidaram também? Assim, é o momento da gente fazer essa análise. Esse é o momento, fazer a avaliação de todos os convites que tem recebido, como estão sendo feitas as formações da chapa, qual é o lugar que de fato, com quem vai estar atrelado ou não. Então, assim, a gente precisa saber. E se a União não me liberar? Eu nem sei se o meu partido vai ter governador ou não. Mas a senhora mesmo falou essa semana, vereadora, que a senhora iria recorrer até judicialmente se não houvesse essa liberação. Claro, vou fazer. E lembra, eu falei, tudo que couber a mim eu vou fazer. Vou recorrer, vou ir atrás, eu vou buscar aquilo que cabe a mim. Então, e se lá no final eu não conseguir? Né? Então, assim, todas essas possibilidades hoje, com quem eu estou trabalhando hoje? Hoje eu estou trabalhando na fé, na confiança de que eu serei liberada sem ter que entrar com uma ação judicial. De que a gente terá uma possibilidade de diálogo e a gente vai poder conseguir esse acordo sem ter que entrar por uma briga judicial. Agora, e não conseguindo? Quais são os próximos passos? Né? Eu vou entrar, vai dar tempo, quanto tempo eu tenho? Por isso que eu tô, né, pedindo toda semana para Gisela, conversou, tem uma resposta, vamos sentar, porque... E o que ela fala? Que ela tá aguardando o diretório estadual, aguardando, né, essa convocação do governador Mauro. Aí eu fiquei sabendo pela imprensa que o governador Mauro falou que iria buscar nacional. Então... eu tô no meu papel. Para discutir a sua situação. A minha e de outras pessoas que pediram também liberação. Não só a minha. Né? Foi o que eu ouvi pela imprensa. E, vereadora, e se a senhora não for liberada? A senhora mantém a candidatura? Esse é um outro ponto que eu tô avaliando. Se realmente não tiver, eu for buscar todas as instâncias, mantenho a minha candidatura ou não mantenho? Porque hoje eu tô contando com vou conseguir. Estou completamente animada, cheia de
de sangue no olho, assim, pra ir, acreditando. Mas e se ali na frente aconteceu o pior? Mantenho ou não mantenho? Vai depender de como a chapa do União vai estar. Esses candidatos, esses deputados estarão lá, não estarão? A gente terá uma chapa, né, com possibilidades? Não teremos? Como será o corpo dessa chapa? Quem vem, quem não vem? Tudo isso são análises, né? E essa falta de ambiente que a senhora menciona ainda é por conta da rusga com a primeira-dama? Não, a falta de ambiente é eleitoral para mim, né? Não é uma falta de ambiente por clima pessoal. É um ambiente político que eu olho e eu falo, não tem espaço aqui, entende? Então não é por um clima pessoal, é um ambiente político de disputa real. Essa situação entre vocês duas está resolvida? Para mim, já há muito tempo. Vocês voltaram a conversar? Não, né? Ela tá lá, continua respeitando como sempre a respeitei, continua tendo minha gratidão como sempre ela teve, e torcendo sempre para que tudo dê certo, para que ela sempre tenha saúde, fique bem, ok, mas não tenho mais essa proximidade, né? O tempo foi afastando, mas da minha parte não tem sentimento nenhum negativo, jamais. Vereador, e na sua casa, o seu esposo, ele é um homem também político, embora sem mandato, mas ele está ali no executivo e agora ele está tendo um destaque muito grande, principalmente aqui em Cuiabá. Antes era nível Mato Grosso, né? Mas houve esse acordo e ele está ali agora com o Abílio. Não houve uma conversa entre vocês, vai eu ou vai você, né, nessa eleição? Porque ele também está numa grande vitrine política. Sim. Houve esse acerto ali entre o casal? Não, vai você, amor, te apoio, vai lá, esse é o momento. Ele chegou a ventilar, ensaiar uma possível candidatura? Houve essa conversa? Houve, eu sempre perguntei para ele. Sempre, mas da última vez que eu perguntei, eu falei, amor, você não quer? Amor, olha, ele de jeito nenhum, e eu sei que não, porque eu sou a política. Ele é executivo, ele é muito executivo, ele respira trabalho, respira resultado, respira entrega, então eu não sei se ele não se vê, né? Eu até eu vejo possibilidade em tudo, Camila, tudo eu vejo possibilidade. Então eu vejo, porque eu era uma pessoa que eu jamais me imaginaria na política, então eu acho que se acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas ele fala, não, eu não teria sei lá, não sei se é paciência, eu diria, não sei, para fiscalizar, aguardar, cobrar e não saber se eu vou entregar. Ele é mais resolutivo. Ele é muito resolutivo, então assim, ele falou, acho que eu não ia viver. Porque imagina eu, 4 anos na gestão Manoel sem conseguir entregar nada, fiscalizando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e as coisas não andavam. Então assim, ele fala, não, jamais eu seria legislativo, jamais, na cabeça dele jamais. E vereadora, a senhora mencionou, né, essa questão do seu primeiro mandato, ter sido um pouco difícil, né, porque a senhora estava na oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro, e agora a gente tem uma outra situação. No entanto, a gente percebe, como a senhora bem disse, que essa mesa diretora trabalha muito. Mas existe um outro lado da vereadora Michele, o lado mãe, o lado esposa. Como que a senhora consegue conciliar todos esses papéis que a senhora desempenha? Não é fácil. Não é fácil. E às vezes é até um pouco injusto, sabe? Porque é algo que eu nunca vou colocar, ou as pessoas vão entender como um crédito, né? Olha, não, você escolheu, pronto, acabou, se vira, tá? Não vou achar que você tá fazendo demais, não. Você tem que trabalhar mesmo, você já era mãe quando você vê, então se vira. Então nunca vai ser uma coisa assim, poxa, cara, olha como ela se dedica. Essa semana mesmo, não sei se você me acompanha pela internet, as pessoas me conhecem porque eu faço lanche para minha filha à noite, que é a hora que eu tenho. E era 11h30 da noite e eu tava fazendo as panquecas americanas, sabe? As wafers. Tava fazendo para ela levar de lanche no dia seguinte. Porque ela gosta da minha, porque a minha secretária não sabe fazer, porque minha mãe não sabe fazer, porque ninguém sabe fazer, tem que ser o meu. É um mimo, né? Aí eu tava fazendo, então assim, meia-noite, terminamos de fazer e tal. E aí a gente passou por um período, né, minha filha, né, tem uma
um problema de saúde, uma doença autoimune, então passamos pela fase de muitos tratamentos, de muitos médicos, de muitos exames de tratamento fora, de não poder comer isso, de não poder comer aquilo, de eu ficar tentando inventar receita. Eu já fui dormir 3 horas da manhã tentando fazer receita para ela no dia seguinte. E no dia seguinte, tá tudo ótimo, vamos para cima, se tem sessão, é sessão, se tem que fiscalizar, vamos fiscalizar. Então, assim, é difícil. Mas vai ser difícil porque nós somos mulheres, né? Sempre. Então, eu nunca me coloquei na condição de tipo, nossa, ninguém reconhece, né? Não, eu decidi sempre, na minha vida inteira, decidi sempre. Cara, é o que temos, vambora, é isso, eu amo meus filhos, tá com saúde, não tá com saúde, vamos buscar saúde, e tá tudo certo, e tem mandato, vamos dar o melhor pro mandato, e tá ótimo, e vamos pra cima. Muito bem, vereadora. E para a gente ir encerrando, fala um pouquinho para a gente dos projetos que a senhora pretende defender aí ao longo desse ano eleitoral, que vai ser um ano bem corrido para a senhora, vai ter que conciliar as duas coisas, né? Até sair de fato para a campanha para disputar a vaga da L. O que a gente pode esperar da vereadora? Achei bacana esse projeto que a gente estava conversando nos bastidores sobre a Avenida dos IPs, muito legal essa proposta, e também projetos voltados ao esporte, que é a área de atuação do seu esposo como secretário. O que a gente pode esperar dessa dobradinha entre marido e mulheres, mulher ali na Câmara e esposo na Secretaria? Conta um pouquinho pra gente do seu mandato nesse ano. Uma coisa precisa ficar bem clara até para a população não interpretar, né, de forma equivocada. Marido executivo, ele deve contas, ele presta contas ao chefe dele, ao prefeito, à população. Que é bem centralizador e tá de olhos bem abertos, né? E a Michele é a vereadora. O que eu tenho de parceria com ele é o que me permite, sem que haja de maneira nenhuma alguma linha fina que seja de privilégio. Pelo contrário, ele prefere atender mais outros vereadores do que eu, para não dar margem para ninguém falar nada dele. Então, assim, é unânime lá na Câmara, todo mundo gosta dele, porque ele atende mais as pessoas do que eu. Porque ele fala, não, amor, você vai entender, ninguém pode ficar, então eu tenho que atender os vereadores, aí vai achar que eu tô fazendo isso só porque você é minha mulher, e eu falo, mas eu sou mesmo, então, mas eu entendo, então ele toca as coisas dele, eu toco o meu mandato e trato ele no exercício de secretário como trato todos os outros secretários, às vezes sou mais atendidas por outros secretários do que por ele, mas ainda faço boas parcerias com ele, porque ele é um excelente secretário, né, tem feito transformações aí nos espaços esportivos da cidade, espaços que estavam abandonados, com uma quadra que nós fizemos há 40 anos. Então, assim, ele tem feito muita coisa pelo esporte em Cuiabá, pelas pessoas que estavam carentes disso. No geral, o esporte ele sempre foi uma bandeira até quando eu não era política, porque eu fiquei 6 anos no Globo Esporte, apresentei 6 anos o Globo Esporte, apresentei na época o TVCA Esporte, então isso me dava uma proximidade com o esporte. Foi assim que vocês se conheceram? Foi assim que nós nos conhecemos, ele era treinador de natação, então o esporte sempre esteve na nossa vida. Ele era treinador de natação, eu cobria as competições, depois ia cobrir quem eram os vencedores, e ele era sempre o treinador dos vitoriosos. É verdade, eu fiz uma entrevista com ele em 2020, na época, não me lembro mais o nome do nadador. Felipe Lima? Isso. Foi pra Olimpíada, Pan-Americano, Mundial, então... E foi muito bacana a história ali, que ele teve o preparo todo desse rapaz, desde muito novinho. Sim. E tinha o dedinho ali do Jefferson. Sim, ele que fez todo o preparo, ele é o treinador, né? Viajou por muitas vezes como representante da seleção brasileira. Então, todas essas conquistas eu ia entrevistar, então o esporte sempre teve Isso me ligado. enche de orgulho, sabia? Porque o pessoal daqui de Mato Grosso, eu sou paulistana, né? Mas eu amo Cuiabá. Eu também. Eu sou uma paulistana, assim,
um pouco tabajara, eu brinco, sabe? Porque eu amo muito aqui, faz 6 anos que eu tô aqui já, e eu valorizo muito tudo que é daqui. A senhora também é pau rodado, eu né? sou apaixonada por Cuiabá. Embora nem pareça, já pareça pra Já gente sou daqui, né? que a senhora é cuiabana. Mas quando eu vejo esses destaques, isso me enche de orgulho. E no esporte a gente pode falar de boca cheia de Mato Grosso, Sim. né? Porque a gente tem o Davi Moura também, Sim. que é uma pessoa que o Jefferson também é muito próximo, Sim, né? o Jefferson que indicou ele, trouxe ele para a política, né? Ali na Cecel, e é também um esportista gigante. A gente tem outros nomes. Isso é muito bonito de se ver aqui no Mato Grosso. Ana Sátila, Jefferson ajudou também muito a Ana Sátila, que despontou, né, na canoagem. Atletas... E que fez uma participação muito honrosa. Sim, o atletismo, quando ele era secretário, ele ajudou muito o atletismo, mandando atletas para o Quênia treinar, ganharam grandes competições. Então, assim, eu acredito que a gente precisa validar mais. Eu falo que às vezes a gente tem aquele comportamento, sentimento de virar lata. Parece que o outro é o melhor, né? O de raça é o melhor. Quem é de São Paulo, os atletas são melhores. Quem é lá dos Estados Unidos é melhor. Quem é de não sei de onde é melhor. Nós temos o melhor, nós precisamos valorizar as nossas estrelas, sim. É tudo uma questão de acessos, né? E eu vejo que aqui a gente evoluiu bastante. E a gente, Bolsa Atleta, que foi construída na gestão do Jefferson. Porque foram tantos anos ele sofrendo com os atletas, que quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou, eu preciso deixar um legado. Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, Projeto Olympus, tudo construído. Foi um período difícil, porque era pandemia. Olha, eu posso dizer, não é porque meu marido não, mas ele foi o melhor secretário que Mato Grosso já teve no esporte. Eu só conheço ele, então... Procure aí, o legado que ele deixou, porque eu só vi com os meus olhinhos. Ele nunca quis fazer alguma coisa que fosse do Jefferson. Então tudo ele fez como projeto de governo, de Estado, quer dizer, de Estado. Então, podia ser um projeto do Mauro, mas ele falou, vamos construir um projeto de lei, a gente manda para os deputados, vai ser para sempre. Se a gente não estiver mais aqui, eles vão continuar tendo direito. Então, assim, toda essa perspectiva de poder dar suporte para os atletas, ele viveu uma vida inteira treinando gente, que a hora começava a brilhar, tinha que treinar para fora. Porque aqui você só formava, lapidava o brilhante, ele ia brilhar em grandes centros, porque aqui não tinha capacidade de continuidade desse talento, sabe? Então a vida inteira é ele revelando talento e mandando talento pra fora, revelando talento, mandando talento pra fora, porque nunca tinha o suporte. Aí ele sentia muito isso na pele, né, das pessoas, dos atletas não ter passagem para ir para competição, não ter uniforme, não ter nada. Então ele construiu essa base aí. Uma coisa que eu vi acabar um pouco foram as vaquinhas, porque antes era uma tal de vaquinha para conseguir competir, tinha, gente, né? E aí essas coisas foram mudando e eu tenho o orgulho de dizer que foi meu marido que contribuiu com tudo isso, né? Então, o esporte sempre fez parte da nossa vida, a gente sempre esteve ligado. Então, é uma pauta que eu carrego comigo. O protagonismo da mulher, óbvio que a gente não pode minimizar, né? Esse ano, nós precisamos, e é por isso que eu falei lá atrás que eu não vejo assim como as minhas inimigas políticas, né? Nessa briga eleitoral, porque a gente só tem a Janaína vai ao Senado, nós temos 24 deputados e Mato Grosso não é representado só por homens, não é possível. Nós precisamos de vozes femininas, nós precisamos de mulheres, nós precisamos de avanço na legislação, nós precisamos nos sentir representadas na política. Então, a pauta da mulher, óbvio que vai ser uma pauta e uma bandeira que eu vou carregar. É a minha primeira vez, eu fiz já um mandato completo de vereadora, mostrei a que vim, fiz uma base e cumpri com a população quando eu disse 4 anos para vocês me conhecerem aqui nesse mundo que eu não conhecia. Então, quando eu chego para o segundo mandato, com toda essa dedicação, que eu falo assim, pode falar qualquer coisa de mim, menos que eu sou desonesta ou que eu trabalho pouco.
Porque eu trabalho muito mesmo, e a minha equipe segue o fluxo. Nesse período onde os gabinetes não estavam funcionando de forma presencial, a gente se desdobrou para fazer escala, para fazer reunião online, quem vai à tarde, quem vai de manhã, quem fica no horário do almoço, quem sai, quantas fiscalizações. A gente fiscalizou praticamente todas as escolas, unidades de saúde. Então, é muito trabalho. Então, eu sou essa vereadora que está pronta para realmente representar aqueles que querem alguém que não fale apenas, mas que fale com propriedade, que esteja pronto para representar sendo a voz, mas também para trabalhar. Então, a pauta da mulher, pauta do esporte, a pauta, óbvio, de quem acompanha tanto tempo a educação e saúde, porque educação e saúde foram as minhas principais, né, investidas. Então, a gente vai trabalhar isso, óbvio, e as avenidas dos IP, você imagina um estado assim? Eu sempre sonhei em ver uma Cuiabá como um dia, ficou registrado na minha memória, eu não conhecia a praia, e quando eu fui a primeira vez no Rio de Janeiro e eu vi a praia, eu sentei e fiquei olhando aquela quantidade de gente, era idoso, era jovem, era criança, correndo na orla ali. E eles corriam, eles andavam de patinete, andavam de bicicleta, andavam com um cachorro correndo. A senhora foi ao Rio? Aí eu olhava pro lado, tinha gente jogando futevôlei. Eu olhava pro lado, tinha gente jogando vôlei. Eu olhava pro outro, tinha gente jogando o futebol ali na areia. Eu falava, gente, esse povo aqui, ele se movimenta. É saúde, onde que eu olho tem saúde? Eu falei, eu queria morar numa cidade assim, onde eu olhasse e eu visse as pessoas se movimentando bem, feliz, com saúde, para andar, para correr, para praticar esporte. O meu sonho quando criança era ser atleta, e eu não tive essa possibilidade porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu sempre sonhei em ver uma cidade assim, dando possibilidade das pessoas desenvolverem o esporte, serem atletas, terem saúde, tendo bem-estar. Nós estamos numa geração onde a saúde mental é algo que nos preocupa tanto, não tem como curar ou tratar a saúde mental sem passar pelo físico, sem passar por um momento, e a gente sabe o quanto o esporte, a prática esportiva, o exercício, ele impacta na saúde mental, ele impacta na prevenção do câncer, da hipertensão, da diabetes. Então, assim, tudo isso passa por uma mentalidade. Para isso, você precisa criar o ambiente, você precisa criar as condições. Aonde eu vou, se eu vejo uma possibilidade, eu fui esses dias, no Nordeste, não lembro onde que eu fui, Florianópolis, eu vi umas academias na rua, assim, perto da praia e tal, públicas. Filmei tudo, falei, tem que levar para Cuiabá, tem 2 anos, porque eu já falava assim, o próximo prefeito, isso antes da eleição, eu falei, o próximo prefeito eu vou apresentar esse projeto, pra gente ter academia de verdade, com profissionais. Não como essas que a gente vê hoje Não na academia praça. de idoso, não. É um ambiente aberto, sem parede, mas isolado, com aparelhos ao ar livre, e professores dando aula nos aparelhos e dando aula de funcional no tablado, tudo no tablado ali. Similar ao projeto que a senhora executa com mulheres? Não, porque o meu não tem aparelho. Sim. O meu não tem aparelho. Mas nessa onda. E eu falei, gente, aí nós fomos, acho que pro Chile, se não me engano, uma vez, e eu falei, eu vou filmar isso daqui o dia, amor, que você... Porque ele tinha acabado de sair da Secretaria do Estado. Eu falei, o dia que você assumir outra secretaria, ou quem for o secretário, a gente vai apresentar isso. Então eu tô cheia de projetos, já apresentei algumas coisas pro Abílio, não sei se ele faz esse ano ou não, mas... Quê? Essas academias. A senhora apresentou as academias? Sim. E ele foi simpático? Sim. Graças a Deus, ele gosta do esporte, né? Ele entendeu o quanto isso mudou a vida dele, o quanto isso a gente pode mudar a vida das pessoas. Mas não vai ficar igual o Monjaro, né? Não, porque esse Monjaro porque... aí, essa regulação, essa regulamentação aí tá... Mas vai sair o não Que pé que tá isso, vereadora? Tá dependendo da Secretaria de Saúde. Daqui de Mato Grosso? De Mato Grosso. Essa De Cuiabá. Cuiabá. Secretaria de Saúde de Cuiabá. De Cuiabá, porque a regulamentação depende dele? Porque a emenda é pra saúde, né? A emenda para saúde. Para mim era algo que vinha pelo SUS, via SUS Governo Federal, essa regulamentação. Não, sim, o que acontece é que não existe e eles estavam tendo dificuldade em montar um protocolo porque não tem lugar nenhum. Então, assim, geralmente lança via SUS. Mas como que tá essa conversa deles, a senhora sabe dizer? Agora a gente está buscando uma possibilidade de diminuir essa... É porque a gente colocou
fiz um grande projeto, chamei até o esporte, que é acostumado a fazer A senhora ia fazer uma clínica, né? A ideia era montar uma clínica. Não minha, o prefeito levou a gente naquele espaço, onde seria um centro integrado de saúde, lembra? Lembro. Ali na Beira Rio. Sim. Então, e lá ele falou que ia deixar uma ala para concentrar a aplicação do Monjaro e deixar um espaço onde as pessoas pudessem praticar atividade física e ter consulta com nutricionista. É um projeto dele. A minha emenda era para compra do Monjaro e emagrecimento da população sem precisar pensar numa bariátrica, entendeu? Mas não tá abortado, não. Depois eu te levar até na redação ali que tem uns gordinhos. Não tá abortado, não. Querendo participar desse programa aí, viu? Assim, olha, é como eu disse, tudo que é primeiro, tudo que ninguém nunca fez, é mais difícil. Mas vai sair. Vai sair. Antes de eu ser deputada, vai sair. Tô na expectativa. Torço não só para sair o Monjaro, mas para que esses projetos que a senhora tá tocando prosperem, porque prosperando é sinal que a nossa cidade vai estar melhor. Com certeza. Independente de qualquer bandeira política, Sim, ideologia, sim. direita, esquerda, como jornalista, Exatamente. a gente não pode ter bandeira, mas eu sou cidadã, moro aqui em Cuiabá e torço pela minha cidade, Tá torço pelo nosso estado, para que ele prospere e a gente tenha bastante emprego, bastante saúde, bastante oportunidade para todos nós que estamos aqui. Passo já para a senhora as suas considerações finais. Quero agradecê-la muito pelo seu tempo, pelas respostas sinceras, por tudo que a senhora falou aqui pra gente, e espero que a gente tenha oportunidade de ter novas conversas ao longo desse ano. As portas estão abertas aqui, tanto do HNT-TV quanto do HNT, para a senhora, para a sua equipe, viu, Débora? Fazer um agradecimento à Débora também, que nos atendeu muito bem, está muito bem assessorada. Muito obrigada. Ela é uma zagueirona, viu? Ai, que bom! Ó, protetora. Tem que ser. Muito Eu sou obrigada. assim com eles também. Muito obrigada, vereadora. Obrigada, Camila. Obrigada a toda a equipe do HNT, né? Assim, a gente sabe que eu tô aqui com você, mas tem outras pessoas por trás dessa estrutura toda. Quero agradecer a todos. E dizer que é uma alegria, um prazer, agradecer o convite, agradecer a todas as perguntas. Espero ter atendido. São todas respondidas com o meu coração. Também acredito que a nossa entrega, o nosso compromisso com a população, elas têm que estar acima de qualquer bandeira. E eu tô aqui para isso, para poder atender, obviamente, a expectativa de quem quer uma representante que trabalhe, que seja decente, honesta, que esteja pronta para qualquer situação, qualquer chamado, porque político é em qualquer momento, qualquer hora. E para dizer que é possível sim, né? É possível uma jovem, que agora é uma jovem senhora, mas uma jovem que não tinha perspectiva nenhuma de estar nesse mundo político, né? Minha atuação era outra, e de repente estar aqui e mostrar que é possível nós termos mulheres sim, mostrar que nosso lugar é ocupado com validez, né? Que é essa chancela de que o voto nos dá, ele é muito forte. Então eu tô ouvindo muito de mulheres falando, esse ano eu quero votar em mulher. Então as mulheres aí que antes eram conhecidas, mulher não vota em mulher, vota sim. Mulher quer ser representada sim, eu tô à disposição para poder representar todos aqueles que querem essa voz, né? E reafirmar meu compromisso diário, de honrar a Deus, que o meu lema é honrar a Deus e servir as pessoas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada a você também. Obrigada à minha equipe. Ah, sim! Minha equipe, muito obrigada. Minha equipe é guerreira. Guerreira. Hoje mesmo encontrei... É porque a senhora é rara, hein? Encontrei Anderson Navarro e ele falou assim, vocês trabalham com ela. Nossa, mas vocês aguentam ela porque ela é chata, ela é exigente, Eu sou essa intensidade
eles sabem pelo que é. Então, todos sabem pelo que nós estamos lutando. E Anderson a gente conhece bem, porque há trabalhou muito tempo, ele conhece toda a minha trajetória. Então, agradecer a todos, a minha comunicação, social media, todo o meu gabinete. Tem equipe na esquerda. Enquanto a gente está aqui, tem gente nas ruas, tem gente, né, olhando a cidade, fazendo as indicações, fazendo requerimento, buscando informação para a gente devolver para a população. Então, muito obrigada, equipe. Sem vocês, não tem mandato de Michele Alencar. Agora sim, obrigada, vereadora, mais uma vez. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até o final desse episódio do HNT TV Entrevista. Continue por dentro de tudo o que acontece em Mato Grosso, no Brasil e no mundo, em hnt.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no HNT TV no YouTube. Todos os dias, os principais vídeos do que é notícia no país e também todas as terças e sextas-feiras um episódio inédito para você com as pessoas que fazem Mato Grosso acontecer. Eu sou Camila Ribeiro e foi uma honra estar aqui com você no HNT TV e a gente se vê até a próxima entrevista. Muito obrigada, tchau, tchau!